O maior evento de educação cristã do Brasil está de volta. 10º CENED, Congresso Nacional de Escola Dominical, com o tema O Espírito Santo capacitando a igreja para o ensino da verdade. De 2 a 5 de novembro em Fortaleza, Ceará. Preletores nacionais e internacional, especializados no Ministério de Ensino. Inscrições pelo site cned.com.br. Informações pelo WhatsApp 21 96452 2990. Uma realização CPAD, a editora da Escola Dominical. Apoio CGADB. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 13. A verdadeira identidade do cristão. Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui para estudarmos a última lição, a lição de número 13, que tem como tema a verdadeira identidade do cristão. E eu quero, antes de começar a falar sobre esta lição, agradecer primeiramente ao nosso bondoso Deus, de quem recebemos as suas copiosas bênçãos. Lembrando, como diz João 3,27, ninguém recebe coisa alguma se do Pai não for enviado. Quero louvar a Deus pela oportunidade que Ele me concedeu de estar com você, com a nossa casa publicadora, trazendo lições que pudessem contribuir para o crescimento espiritual das nossas vidas. Agradecer ao nosso pastor presidente, José Wellington Costa Júnior, também pelo apoio que tem nos dado. Obrigado a todos. Quero louvar a Deus pela vida de cada irmão e irmã nesse Brasil e em outros países, que compartilharam vídeos, que estiveram presentes, ouvindo, atentando mais e mais para a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos e rogo as vossas orações. A nossa lição, como já pontuamos, trata sobre a verdadeira identidade do cristão. Texto áureo: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, verso 21. Verdade prática: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador. É preciso praticar o que se aprendeu. O nosso texto bíblico para leitura em classe está em Mateus capítulo 7, versos 21 até o verso 27. Mas nós estaremos fazendo um adendo, indo até o versículo 28 para fecharmos esta lição. Querido irmão, querida irmã, nós chegamos, na verdade, ao epílogo, ao desfecho, ao final de uma lição que abordamos no seu todo, do capítulo 5 de São Mateus até o capítulo 7. Fazendo menção sobre os ensinos cristalinos de Cristo Jesus, o qual procurou em suas palavras, nos seus ensinos, impingir, colocar, aplicar as verdades divinas em cada um de nós como princípios basilares para que de fato pudéssemos ser seus discípulos. Nós temos aqui, como diz um certo teólogo, os últimos acordes que o Senhor Jesus Cristo deu à sua grande sinfonia. Importante dizer que quando nós atentamos para essas palavras finais, elas são vistas, consideradas como a pedra de toque, aonde o nosso grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, ele deixa incisivo que é preciso fazer a diferença neste mundo. Os seus seguidores
Os seus discípulos não devem amontoar em suas mentes apenas teorias teológicas, apenas ter o conhecimento da Bíblia, ou da Torá, ou dos ensinos de Cristo. Mais que isso, ele deseja que sejamos bons ouvintes e praticantes da sua palavra. Essa, na verdade, foi a máxima exposta por Tiago, quando nós lemos capítulo 1. Acompanhe comigo essa leitura bíblica. Tiago 1,25 está escrito assim: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então podemos perceber que o nosso mestre amado, ele quer que sejamos ouvintes e praticantes dos seus ensinos. O primeiro ponto da nossa lição aborda sobre a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Ao longo do seu ministério, nosso Senhor bateu de frente com os escribas e fariseus. Esses homens eram cheios de credos, de tradições, de religiosidade. Mas, na essência, eles não tinham a real verdade dentro dos seus corações. Quando nós lemos Mateus capítulo 15, verso 8, o próprio Senhor Jesus falou: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Nesse primeiro ponto eu quero destacar uma religião verbalista. O que é isso, pastor Zéu? Simples. O texto de Mateus 7,21 diz: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queremos destacar que a religião verbalista, ela é aquela que tem seus dogmas, seus credos, sua ortodoxia. Ela, na verdade, é aquela que enche o povo, empanturra a humanidade com as suas tradições e normas, com as suas obrigações, com os deveres, com as cobranças, mas que, na verdade, não tem um compromisso real com Deus verdadeiro. Quando nós lemos Mateus capítulo 23, versículos 27 até o versículo 30 ou 37, o Senhor Jesus descreveu com maestria, com clareza, o que os escribas e o que os fariseus ensinavam ao povo. Na verdade, eles colocavam fardos pesados, coisas que nem eles praticavam. Por isso que Jesus, em uma certa ocasião, ele disse, Mateus 11, 28 a 29, vinde a mim os cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, a princípio, alguém pode expressar a palavra Senhor, pode falar Jesus, pode falar Deus, mas essas palavras, elas podem sair apenas dos lábios e não de um coração que de fato reconhece o senhorio, a grandeza e a soberania do nosso Deus Todo-Poderoso. Então nós podemos analisar que a religião verbalista, ela é marcada ou caracterizada pela hipocrisia, por palavras, meros cultos, mero formalismo, mas não tem o impacto real da presença de Jesus dentro do coração. Então, podemos dizer que há duas coisas importantes que iremos destacar sobre uma religião. Pode ter o seu lado positivo e pode ter o seu lado negativo. No livro que nós escrevemos sobre o Sermão do Monte, destacamos com precisão que há algo importante nessa palavra religare, religião. É uma forma de conduzir, de levar alguém a viver aquele momento com o eterno. Mas, quando a religião se torna um peso, um fardo,
apenas uma forma de obrigar os outros, essa religião, ela não passa de hipocrisia, de aparência. E aqui nós podemos destacar que o Senhor Jesus falou de como os judeus e a religião judaica estava escravizando o povo. De modo que o Senhor condena essa religião verbalista que não tem um compromisso sério com Deus. Alguém pode dizer então, pastor, eu não posso expressar palavras sobre Deus, sobre Cristo, sobre o céu? Pode sim, mas para que as suas palavras elas sejam verdadeiras, sinceras, reais, é preciso que haja uma transformação no seu interior. É preciso o Senhor tirar esse coração velho, de pedra, e colocar um coração sensível. Então se cumprirá aquilo que está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9 e o versículo 10. Portanto, nesse primeiro subponto, o Senhor condena essa religião verbalista. O subponto 2 trata sobre maravilhas não contribuem para a transformação de caráter. Somos contra milagres? De maneira alguma. Somos contra profecia? De maneira nenhuma. Nós cremos nos milagres, cremos nas profecias, cremos no poder de Deus, cremos no agir do Senhor. Mas entendemos que uma pregação que só visa milagres, que só visa uma profecia para tentar revelar algo a alguém, jamais contribuirá para a transformação de vida, de caráter. O real propósito do Evangelho de Cristo Jesus é transformar o caráter, é transformar a vida. 2 Coríntios 5,17, Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Daí a razão de João dizer claramente no seu Evangelho, como foi falado por Jesus, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Assim, nós podemos pontuar aqui que alguém pode ter um ministério faustoso, um ministério pomposo, grandioso, mas isso não quer dizer que seja aprovado por Deus. Alguém, na verdade, pode expressar palavras bonitas, mas isso também não move a Deus. Inclusive, se você ler Lucas 11, 27, 28, está claro que o nosso Senhor, ele não se impressionava com palavras. Outra coisa importante é que o Senhor não se impressiona com uma piedade falsa. Ele olha para o nosso coração, ele olha para o nosso interior. Então, para Cristo, para o nosso Senhor que está nos céus, não vale palavras bonitas quando o seu coração é podre. Não vale gritos, pulos, louvores quando você tem uma falsa piedade. O que o Senhor deseja de nós é uma vida transformada e condizente com os seus ensinos. O interessante, queridos irmãos, é que o Senhor, ele deixa bem claro que uma fé autêntica, uma fé verdadeira, ela não é caracterizada, destacada pelas aparências, em palavras, em gestos, em gritos, mas sim pelo obedecer. Aliás, foi isso que o próprio Samuel disse a Saul em 1 Samuel 15, 22. O obedecer é melhor do que sacrificar. O Senhor, ele quer, na verdade, que nós vivamos a sua palavra. E nisso está a real essência da vida cristã. Nós podemos prosseguir aqui no nosso ponto e dizer claramente aos nossos irmãos que ensino, pregação, milagres, tudo isso é importante, desde que essas questões elas estejam alinhadas, ligadas, afinadas dentro da vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Aliás, nós podemos analisar que nesse próprio texto que estudamos, o Senhor falou sobre falsos profetas, o Senhor falou sobre lobos, e o Senhor falou daqueles que operaram maravilhas, sinais, que usaram seu nome, mas que na verdade não tinha qualquer ligação com Cristo Jesus.
Então, queridos irmãos, querida igreja, povo de Deus, atentemos para isso. Eu coloco aqui algo muito interessante. No seu ensino, Jesus não se prendeu somente aos líderes, mas deu ênfase agora aos falsos profetas, os quais eram oriundos dos membros da própria igreja, mostrando que o ensino, a pregação, maravilhas operadas em seu nome não são provas cabais de que uma pessoa tem confirmação do Pai. O subponto 3 do ponto 1 fala sobre o critério para se identificar o verdadeiro crente. Qual é o critério, pastor Azel? Simples. O Senhor Jesus disse assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. O interessante, queridos irmãos, é que nós podemos analisar aqui que, na verdade, o que o Senhor destaca para nós é que aquele que não tem disposição para ouvir e obedecer a palavra de Deus já é denominado, caracterizado, identificado como um crente não verdadeiro. Alguém pode levantar as mãos, alguém pode orar alto, alguém pode gritar, alguém pode correr no templo. Isso não caracteriza um crente de verdade, mas sim aquele que faz a vontade, de aquele que deseja Deus na sua vida, aquele que se inclina, aquele que escolhe, aquele que deseja fazer o que Deus ordena. É isso que caracteriza o verdadeiro crente, o verdadeiro servo de Deus. Olha aqui o que diz a Bíblia. Telema, ela quer dizer claramente uma escolha, uma inclinação, uma satisfação. Então, quando você deseja a vontade de Deus, não há como você ser falsos em palavras. Quando você deseja a vontade de Deus, você não prioriza apenas o ensino e uma pregação, mas você prioriza a vida e o senhorio de Cristo dentro de você. Então, que fique bem claro isso aqui para todos nós. Nós podemos analisar que é essa disposição de viver em obediência, em querer Deus, em fazer a vontade de Deus, que fez com que Jesus dissesse essas palavras: aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então nós podemos prosseguir atentando claramente para esses detalhes à luz da Bíblia. Aqui nós destacamos que o mais necessário para o crente é buscar e fazer a vontade de Deus. Atente para o Salmo 143, verso 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me no teu bom espírito por terreno plano. Então, queridos irmãos, o que Deus mais deseja da nossa vida é que façamos a sua vontade. Ponto 2. No que estamos alicerçados? Vamos analisar bem, com muito cuidado, aqui no subponto 1, ouvindo o maior pregador do mundo. É interessante que Jesus, ele é caracterizado, Jesus é apontado como o pregador incomparável, insubstituível, o pregador por excelência. Por que ele é o pregador por excelência? Primeiro, porque ele é Deus. E o próprio Pedro, ele disse da seguinte maneira: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. Se nós atentarmos para a própria palavra de Deus em Mateus 12, 42, se destaca a sabedoria de Salomão, a grandeza de Salomão. No livro de apoio que nós escrevemos, eu falo isso com muita clareza, obviedade. Mas se nós atentarmos para Salomão, ele se destacou na botânica, na física, ele se destacou na química, ele se destacou na poesia, ele se destacou no mundo. Só que quando nós lemos Mateus 12, verso 47, é dito: eis aqui quem é maior do que Salomão. Jesus é o maior pregador porque dos seus lábios brotam as palavras da vida, da paz e da salvação. Por isso que a melhor coisa é ouvir a Jesus. Ele é o maior pedagogo, ele é o maior ensinador, ele é o maior pregador, porque ele nos dá
a palavra da vida. E quando você olha para João 6, verso 33, está escrito: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. E aqui você pode observar algo muito interessante, quando nós lemos São Mateus 7, verso 24, Jesus concluindo diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Atente aí para esse genitivo grego, tus logos tutus. Estas minhas palavras. Vocês sabem muito bem que logos, mas aqui nós temos logos. Esse logos aqui fala da palavra que na verdade tem um conceito amplíssimo. Pode ser sabedoria, pode ser razão, pode ser entendimento. Mas quando nós atentamos para esta palavra aqui, ela trata sobre a própria palavra de Deus. A própria palavra de Deus. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis, primeiro, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve'et haaret. Quando você pega essa expressão no hebraico, no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você vai para João, primeiro, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. En arche, en hologos, kai hologos, en prostomteon. Quando você pega essa palavra logos, os primeiros pais da igreja tentaram fazer uma conciliação entre o logos do paganismo e o logos da Bíblia para respondê-los. Na verdade, o logos aqui é o próprio Cristo, é o próprio Deus, é a sabedoria de Deus. Esse logos, como está aqui, expressa tudo isso. Então, Jesus é a palavra viva. E é muito interessante nós atentarmos para essa particularidade aqui nesse texto, porque ele diz: quem ouve as minhas palavras. Não está se tratando de um discurso filosófico. Não era o logos do pagão, que era marcado por uma crença com diversos pequenos deuses. Nada disso. Aqui, o logos é o próprio Deus, é o próprio Cristo. Ou seja, quem ouve a palavra dele recebe a vida verdadeira. É muito interessante nós atentarmos para essa particularidade. Quem ouve as minhas palavras. Hebreus capítulo 11, versículo 3, diz que o mundo, tudo foi feito pela palavra de Deus. E aqui nós temos o próprio Cristo Jesus, ele diz, no versículo 3, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, o próprio Logos aqui é Cristo Jesus. Quem ouve a Cristo, quem escuta a Cristo, interessante que esse verbo ouvir, akuei, ouve, na verdade quer dizer aqui atender, obedecer, compreender. Quem ouve aqui, Jesus tinha dado uma série de discursos. Agora, aquele que obedecesse o discurso de Jesus, teria a vida verdadeira. Então, primeiro você tem que entender que é necessário ouvir. Ouvir quem? O maior pregador do mundo. O que ele tem? A palavra da vida. É isso que o texto está deixando bem claro para nós. E aí nós podemos destacar aqui, com muita precisão, no subponto 2, a importância de um bom alicerce. Qual é a importância, pastor Aziel, de um bom alicerce? Nós sabemos que o alicerce é a base. E há uma necessidade de um bom alicerce, porque se a casa ela não for construída em uma boa base, em um bom alicerce, ela vai cair. De modo que esse edifício, ele precisa ser bem edificado, ele precisa ser bem construído. Aqui o Senhor Jesus, ele está falando da construção de uma casa espiritual. E essa casa espiritual, ela tem que ser construída em Cristo Jesus. Você não pode construir a sua casa em Mahatma Gandhi, em Buda, em filosofia, em pensamentos positivos, em meditações. A construção da casa espiritual, se você quer começar bem, comece com o Logos, comece com a base, a sustentação que é Cristo. Ele é a palavra, ele é quem nos sustenta. Ele é a rocha, está aí, Petra.
Ele é essa grande pedra, ele é essa rocha. Então você precisa, querido irmão, começar pela boa base. E a boa base é ouvir a palavra de Deus. Aquele que começa a sua construção da casa espiritual, ouvindo Cristo Jesus, o mestre dos mestres, colocando a sua vida na rocha que é Ele, a sua casa não cai. A rocha aqui são os seus ensinamentos. Então nós podemos analisar que quem está nesta base, neste alicerce, não cai. E o mais interessante é que o texto diz que vem a chuva de cima, a tempestade, vem de cima. Aí de baixo vem os rios. Primeiro a chuva cai, os rios transbordam e enchem as casas. E depois, na verdade, ele diz que vem os ventos. Olha, a água caindo de cima, a chuva, vem a tempestade, os ventos batendo nos lados da casa. E de baixo, a enchente já entrando, não tem como a casa não cair. Mas Jesus diz que aquele que fez um bom alicerce, a casa, ela nunca cai. Ela vai estar sempre bem estruturada. Então, por isso que o apóstolo São Paulo, quando você atenta para 1 Coríntios 3, 9, 10, 11, Paulo diz, em especial o verso 10, veja cada um como edifica. Quem é a tua base? Quem é o teu alicerce? Quem é a tua estrutura? E aqui nós temos a relevância de praticar. É interessante que a relevância de praticar, ela começa pelo bom ouvir. Se você ouvir bem, você vai ter como praticar bem. É por isso que esse verbo ouvir aí não é só escutar, é obedecer e praticar. E aí quando você escuta e pratica, aí tem-se o resultado. E a Bíblia fala aqui de dois construtores. Observem que nós temos o construtor, Frônimo. Esse construtor aí, Frônimo, é o sábio. É aquele que, na verdade, esse Frônimo é aquela pessoa sábia, é aquela pessoa prudente, é aquela pessoa que usa a mente para construir a casa. Querido irmão, você é crente, você é salvo, irmã, você é uma serva de Deus. Use a mente. Qual é a mente, pastor Zéu? A que Cristo te dá. 1 Coríntios 2,16, Romanos 12,2. A mente transformada, você não vai colocar qualquer material para fazer o alicerce. Você não vai colocar qualquer movimento para a sua casa espiritual. É isso que o próprio Senhor Jesus, ele deixa bem claro. Então, o primeiro construtor, ele usa uma mente espiritual. O primeiro construtor sabe selecionar o material para fazer o alicerce. Porque, na verdade, ele é frônimo, que esse frônimo é sábio, é aquela pessoa que coloca a mente para fundamentar bem a sua construção. Ele sabe refletir, pensar, ele sabe analisar. Esse é o construtor sábio. Mas tem um segundo construtor, que na verdade é morô. Esse morô aqui, a Bíblia não fala que ele é um ouvinte esquecido. A Bíblia está dizendo que ele é um incrédulo. Por que que ele constrói na areia? A areia quer dizer ilusão, a areia quer dizer instabilidade. Enquanto que a rocha fala de firmeza, estabilidade, a areia movediça aqui é algo instável. Um que é sábio, que é prudente, e o outro que é tolo. Mas o tolo aqui é uma pessoa incrédula, que não quer saber de Cristo e dos seus ensinos. Então, queridos, nós podemos analisar que esses dois construtores, um expressa, sabe o quê? Cuidado. Expressa cuidado. E o outro, ele não tem cuidado com nada. Ele é descuidado, desleixado. Ele não tem preocupação com nada porque ele é ímpio. Ele é incrédulo. Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Há uma relevância grandiosa em você praticar. Quando você escuta a palavra e você coloca em prática. Você se lembra que eu disse agora há pouco que a realidade, a real prova de que alguém é discípulo de Jesus está em escutar e praticar? Esse verbo aí, poiei, na verdade, praticar quer dizer fazer. Olha aí, fabricar é construir. Jesus estava dizendo, vocês têm que construir uma casa em mim. E quando você constrói o alicerce, o baldrame, a base, quem entende de construção civil sabe disso,
Em qualquer grande prédio, em qualquer arranha-céus e apartamentos, o que aparece é a beleza. Mas toda a estrutura está na base. Quando você chega em uma casa, você não vai ver o alicerce, você não vai ver o concreto, você não vai ver a armação de ferro, você não vai ver as pedras, você apenas vê a beleza das paredes, a tinta, a organização, aquilo que o arquiteto faz, a beleza. Agora, a questão da beleza não quer dizer muita coisa, porque a casa pode estar bela e o alicerce não presta. Agora, quando o alicerce é bom, quando é que você sabe que esse alicerce tem estrutura? Quando vem as crises, quando vem os movimentos heréticos. Tem crente que quando vem qualquer movimento ele cai fora. Tem outros que quando aparece qualquer pessoa pregando outra coisa, desestrutura a sua vida. Mas Jesus deixa claro que quem tem base, quem tem alicerce, se prova a estrutura espiritual é nesta hora. Ele não cai. Por quê? Porque está bem edificado, solidificado em Cristo Jesus. Então, a beleza de uma vida espiritual não está na tintura dela, não está no aparato dela, não está na beleza externa, está no alicerce. O alicerce são as pedras, é o cimento, é misturado com a areia que dá consistência. Aí pode vir tempestade de cima, pode vir ventos batendo dos lados e pode vir rios e baixos. A casa não cai porque ela está edificada na rocha. E por fim, finalizando aqui essa nossa trajetória, o Senhor Jesus Cristo, eu coloquei, é a nossa verdadeira identidade. Onde você pode identificar Cristo, ver a identidade dele no Sermão do Monte. Tudo que ele falou, humildade, pureza, mansidão, sem ser ambicioso, tudo isso Jesus fez. Tudo isso Jesus era. E aquilo que ele ensinou, vocês têm que ter uma justiça acima dos escribas e fariseus. Vocês precisam ser sal e luz. Tudo isso Jesus fez. E tudo isso ele foi. Se você pegar João 8,12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus ele foi luz, Jesus ele foi sal, Jesus, a justiça dele era perfeita. Então, se nós quisermos viver essa identidade de Cristo, precisamos nascer de novo, praticar o que ele ensinou. A prova de que alguém tem a identidade de Cristo é quando essa pessoa obedece e coloca em prática tudo o que Jesus ensinou. Essa é a prova do seu DNA. E aí a Bíblia diz lá em 1 João 3,2, que brevemente nós o veremos e seremos semelhante a ele. Por quê? Primeiro, nascemos de novo e vivemos essa escatologia do reino na expectativa de Cristo Jesus. Agora há pouco, eu falei que Jesus era o maior pregador do mundo. Você analisar querisso, do grego, é proclamar, é um arauto, ok? É uma pessoa que tem autoridade para falar. Jesus não era um filósofo, Jesus não era um pregador qualquer, Jesus não era um orador. Eu quero dizer aqui para vocês que aqui está o Jesus original, o Jesus de Nazaré. Alguns homens do campo da sociologia, da filosofia e das religiões pegaram o sermão de Cristo e apresentaram ele apenas como um bom homem, um bom filósofo, uma pessoa cheia de amor, que não atacava ninguém. Negativo. O Senhor Jesus Cristo aqui, ele é destacado como um pregador da verdade. Ele é destacado como um pregador sincero. Ele combateu a hipocrisia, a mentira dos escribas e dos fariseus. Ele era verdadeiro. Ele pregava o amor, mas pregava a verdade. Ele pregava o amor, mas era contra o pecado e defendia a santidade. Esse é o Jesus original de Nazaré. Não aquele que é um suavezinho, que alguém pensa que ele só ensinou o amor, que ele nunca atacou ninguém, que ele nunca pregou contra nada. Jesus combateu a hipocrisia, combateu os poderes da época, mas em essência ele combateu o pecado. A autoridade de Jesus Cristo não estava nas citações rabínicas. A autoridade de Jesus Cristo não estava nas filosofias da época. A autoridade de Cristo é porque ele vinha do Pai. Ele vinha do Pai. Exousia é a palavra grega para autoridade, direito de mandar, direito de escolher. E lá em Mateus 28:18, Jesus abriu a boca e disse, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus, ele tem autoridade para mandar. E a Bíblia diz que quando ele estava terminando o seu discurso, isso é lindo, eu acho lindo isso aqui.
A multidão estava dominada, impactada. Mas quando ele termina o seu discurso, aí é que a multidão se alivia. Porque foi impactante, foi glorioso o ensino do nosso mestre. Ele deixou a multidão impactada, ele deixou a multidão espantada com tudo que ele falou. Que o povo abriu a boca e disse: esse aí ensina com autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Jesus pregava com segurança, com amor, e ele não estabelecia regras. Ele falava de princípios que, se obedecidos, geravam vida e vida verdadeira. Queridos, eu quero finalizar dizendo aos professores da EBD, dizendo a todos os pregadores do Brasil, a todos os ensinadores, a grandeza de uma pregação, a grandeza de um ensino, a grandeza de um sermão não está em citação de filósofos, não está em citação de teólogos, que pode ser maravilhosa, não está em citação de obras clássicas. A verdadeira beleza de uma pregação e de um ensino está em você conhecer Jesus e viver e fazer e praticar o que ele ensinou. Isso fala muito mais alto. Quando nós atentamos para a palavra de Deus, lá em Atos, se eu não estou enganado, 4:13, as autoridades disseram: eles estiveram com Jesus, o Nazareno. Quem vai para o monte com Jesus, quem ora com Jesus, quem obedece a Jesus, não há como o mundo esconder. Todos verão esse Cristo vivo em você. Muito obrigado. Foi bom estar com você. Que Deus te abençoe. Orem por mim, estarei orando por vocês. Querido Deus, Pai Celestial, quero te agradecer, aleluia, por esse momento todo especial que trilhamos aqui, Pai. 13 lições, com toda humildade buscamos orientar teus filhos com a tua palavra sincera, verdadeira, no afã de ver a tua igreja viver a verdade do Evangelho. Continua com o teu povo, Senhor. Continua com a tua igreja, Jesus. Nós queremos em tudo só a tua glória, nada mais que isso. E assim, Pai, abençoa teu povo. Que cada um se fortaleça na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Lehi Traot, em nome de Jesus. Amém.